A noite estava mais silenciosa do que de costume, como se até os grilos tivessem medo de cantar. No horizonte, uma fazenda abandonada se erguia em meio às sombras. Suas paredes rachadas e janelas vazias, parecendo vigiar quem ousasse se aproximar. Durante décadas, ninguém pisava ali. Diziam que as terras carregavam uma maldição, uma herança que trouxe apenas dor e desaparecimentos inexplicáveis. Mas o silêncio escondia algo ainda maior. Documentos sumidos, nomes apagados, vozes silenciadas à força. O lugar, tomado pelo abandono, era, na verdade, o coração de uma conspiração antiga, sustentada por sangue e segredos. Quando Adriel e Benício chegaram àquela propriedade, não buscavam fortuna. Procuravam respostas. O que não sabiam era que cada passo dentro daqueles muros quebrados os aproximaria de uma verdade proibida e que, ao abrirem a porta errada, não apenas despertariam ecos do passado, mas também atrairiam a atenção daqueles que fariam de tudo para manter a escuridão intacta. E agora, enquanto o vento uivava através das árvores retorcidas, uma pergunta pairava no ar, como um sussurro sufocante. Até onde você iria para descobrir a verdade escondida dentro da própria herança da sua família? A noite parecia engolir tudo. O céu sem estrelas pesava sobre a estrada de terra, onde um caminhão velho estancou com um gemido metálico. O freio chiou alto, ecoando no silêncio absoluto. Dentro da cabine, Adriel respirava ofegante, limpando o suor da testa. Benício, ao lado, mantinha os olhos arregalados. Inquietos, como se pressentisse algo ruim. Esse lugar não me dá uma sensação boa, murmurou Benício, quase engolindo as próprias palavras. O ar carregava um odor forte, como carne apodrecida, misturada com ferrugem. O cheiro era tão denso que fazia arder a garganta. Ambos se encolheram, cobrindo o nariz com a camisa. Ao fundo, um rangido metálico interrompeu o silêncio. Parecia corrente batendo contra ferro, mas o vento estava parado. Adriel abriu a porta do caminhão e desceu. Suas botas esmagaram a terra molhada, produzindo um som oco. À frente, erguia-se uma casa abandonada, as janelas quebradas lembrando olhos vazios. A porta da frente permanecia entreaberta, oscilando lentamente. Foi então que ouviram: "Não abram o barracão." A voz veio baixa, sussurrada, como se tivesse surgido dentro da mente deles. Mas os dois sabiam. Não era imaginação. Benício se virou rápido para o irmão. "Você ouviu isso?" perguntou, com a voz embargada. Adriel não respondeu. Estava fixo na escuridão do interior da casa, sentindo que algo o chamava. E, ao mesmo tempo, tentava afastá-lo. De repente, um baque seco ressoou. A porta bateu contra a parede com força, como se alguém tivesse se arremessado de dentro para fora. O estrondo reverberou pelo terreno. Por um instante, ambos acreditaram ouvir um grito sufocado, como se alguém implorasse por libertação. O vento soprou gelado. O silêncio seguinte foi ainda mais perturbador do que o barulho. O som ainda ecoava em seus ouvidos quando um movimento no escuro fez ambos recuarem. Das sombras surgiu uma figura trapega, as roupas rasgadas, o rosto marcado pela sujeira e pelo tempo. O homem se apoiava numa bengala improvisada, e seus olhos, fundos e aflitos, brilhavam como brasas cansadas. Vocês não deveriam estar aqui", disse ele, com a voz rouca. Quase um sopro. Benício deu um passo para trás, mas Adriel manteve-se firme. "Quem é o senhor?" perguntou, a desconfiança misturada ao medo. O velho respirou fundo, cambaleando. "Meu nome... Eliseu. E já perdi anos da minha vida preso neste lugar." O silêncio que se seguiu pareceu esmagador. Apenas o farfalhar, distante de folhas secas, acompanhava as palavras do homem. Benício tentou disfarçar o nervosismo. "Preso? Como assim?" Eliseu encarou os dois, os olhos úmidos de rancor e dor. "Fui enganado. Trouxeram-me para cuidar da propriedade. Mas logo percebi que não passava de um cativeiro. Fui usado como um animal, trancado junto com outros, vigiado dia e noite." As mãos de Adriel cerraram-se em punho.
Por quem? A respiração do velho falhou. A voz tornou-se mais baixa, quase um lamento. Pelo Dr. Howe e pela família que dominava tudo isso. Eles me obrigaram a assistir ao que jamais deveria ter sido visto. Experimentos, corpos, gritos sufocados na escuridão. Benício engoliu em seco, os olhos vagando entre as ruínas da casa, e o homem, marcado pelo sofrimento. O cheiro de ferrugem e podridão parecia crescer, como se as próprias paredes absorvessem as lembranças. Eu tentei fugir, continuou Eliseu, com lágrimas contidas, mas toda vez que cheguei perto da saída, algo ou alguém me trouxe de volta. Não era apenas vigilância, havia algo muito maior me mantendo aqui dentro. Um arrepio percorreu a espinha dos irmãos. Pela primeira vez, não sabiam se o velho falava de pessoas ou de algo ainda mais sombrio. O vento soprou mais forte, como se respondesse às palavras de Eliseu. Adriel se inclinou, tentando arrancar mais da história. Experimentos. Que tipo de experimentos eram esses? Os olhos do velho se perderam por um instante, como se revisitassem cenas gravadas a fogo em sua memória. O doutor... ele não era um médico comum. Trabalhava para gente poderosa. Gente que nunca aparecia, mas ditava tudo. Usava este lugar como um laboratório clandestino. Corpos trazidos de todo canto. Homens, mulheres, até crianças. A voz dele vacilou, mas continuou. Eles testavam drogas, vacinas, coisas que mudavam a mente. E o corpo. Muitos não sobreviviam à primeira noite. E aqueles que resistiam tornavam-se diferentes, irreconhecíveis. Benício deu um passo para trás, o coração acelerado. E a família? O que eles tinham a ver com isso? Eliseu ergueu a cabeça devagar, fitando os dois com uma intensidade perturbadora. A família era a dona de tudo. O Dr. Howe apenas executava as ordens. Queriam controlar não só a herança de terras, mas algo muito maior. Usavam os experimentos para manter influência, riqueza e silêncio. Quem tentava revelar algo desaparecia. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Até os grilos pareciam ter cessado o canto. Adriel sentiu um nó no estômago. Então não é só sobre propriedades ou dinheiro. Não, interrompeu Eliseu, quase em sussurro. É sobre poder absoluto. A herança é apenas a fachada. Por trás dela existe um segredo que custou vidas demais. E agora que vocês estão aqui, já se tornaram parte disso. Quer queiram ou não, o som de algo arranhando as paredes da casa ecoou de repente, fazendo todos se virarem. O coração dos irmãos disparou, mas Eliseu permaneceu imóvel, como se já esperasse por aquilo. O silêncio foi rompido pelo som distante de motores. Faróis cortaram a escuridão, iluminando a estrada de terra como lâminas afiadas. 2 SUVs pretos se aproximavam, as rodas levantando poeira no ar pesado da noite. Adriel e Benício trocaram olhares tensos, enquanto Eliseu fechava os olhos, resignado. Como quem já sabia o que estava por vir, os veículos pararam diante da propriedade. Das portas saíram homens de terno escuro, movimentos firmes, mãos discretamente pousadas embaixo do paletó guardas armados. Atrás deles surgiu uma mulher elegante, passos seguros, o olhar frio como gelo. Benício reconheceu de imediato. É ela, a mesma que vendeu estas terras. A mulher os fitou com um leve sorriso, carregado de ironia. Vejo que encontraram o que não deviam. Sua voz ecoou calma, mas com uma autoridade que gelava o sangue. Adriel deu um passo à frente, o corpo rígido de tensão. Quem é você, de verdade? E por que está aqui? Ela ajeitou o casaco, ignorando a hostilidade dele. Sou apenas a ponte entre vocês e aqueles que realmente comandam. Vocês mexeram em algo que não lhes pertence. Os seguranças avançaram alguns passos, fechando o cerco. O ar parecia mais pesado, o cheiro de poeira e ferrugem misturando-se
ao da gasolina que escapava dos SUVs ainda quentes. Eliseu respirou fundo, a voz embargada. Eu avisei. Não deveriam ter se envolvido. A mulher se aproximou, o salto ecoando sobre o chão duro, até parar diante dos irmãos. Seus olhos, frios e calculistas, pareciam atravessá-los por dentro. Há documentos escondidos. Aqui não são apenas papéis de herança. São provas que jamais poderiam ver a luz do dia. E vocês, tolos curiosos, estão agora no centro de um jogo que não compreendem. Adriel manteve o olhar firme, mas por dentro sentia o coração disparar. Benício, por outro lado, recuou um passo, tomado por uma sensação sufocante de perigo iminente. A mulher ergueu a mão. E em silêncio, os seguranças começaram a cercar a entrada da casa. A tensão atingiu o limite, como a corda de um arco prestes a se romper. O clima ficou insuportável, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Dentro da casa em ruínas, o rangido do assoalho denunciava cada passo. Adriel, com a respiração acelerada, percebeu algo diferente no canto da sala. Atrás de uma parede descascada, uma marca irregular denunciava um espaço escondido. Olhem aqui, murmurou, tocando a superfície fria. Com esforço, removeu parte da madeira podre e revelou uma porta de ferro embutida. O metal, coberto de ferrugem, refletiu o feixe fraco da lanterna que Benício tremia em segurar. Era um cofre antigo e pesado, selado por um mecanismo enferrujado. Eliseu, ao ver, estremeceu. Sua voz saiu fraca, como se estivesse revivendo um pesadelo. É aí! É aí que eles guardaram tudo! Provas, contratos, nomes, segredos que nunca deveriam ser revelados. Benício se aproximou, a mão hesitante sobre o cofre. E se abrirmos? Então nada mais será igual, respondeu o velho, com os olhos marejados. A família usava isso não apenas para proteger a fortuna, mas para esconder o rastro de sangue deixado no caminho. Cada página aí dentro representa uma vida silenciada. Adriel passou a mão pelo trinco, sentindo o frio metálico contra a pele. Se eles mantêm tanto medo que alguém descubra, é porque o conteúdo pode destruí-los do lado de fora. Os seguranças se moviam, vigiando cada janela. A mulher, imóvel, diante da porta principal, aguardava com a paciência cruel de quem sabe que o inimigo está encurralado dentro. O silêncio foi quebrado pelo estalo seco da trava, se soltando. O cofre rangeu ao abrir-se, e o ar que escapou de dentro carregava o cheiro de papel velho misturado a algo mais denso, como ferrugem impregnada em sangue, empilhados em pastas. Documentos revelavam experimentos, transações ilegais, nomes de políticos e médicos envolvidos. Fotografias manchadas mostravam corpos em macas, cicatrizes de cortes recentes, olhares vazios. Benício levou a mão à boca, sufocando um grito. Meu Deus! Não é só sobre dinheiro. Eliseu assentiu lentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Eu disse, é sobre vidas! Este lugar é um túmulo e vocês acabam de abrir a porta dele. O som seco da porta se abrindo ecoou pela casa, e logo passos firmes anunciaram a entrada da mulher, acompanhada por seus seguranças. Os olhos dela pousaram direto sobre o cofre escancarado. Depois nos irmãos, que ainda seguravam as pastas tremendo de nervosismo. Vocês não sabem a encrenca em que se meteram, disse ela. A voz calma, mas afiada como lâmina. Esses documentos valem mais do que qualquer fazenda. E vocês não têm ideia do preço que se paga por segurolós. Adriel manteve a postura, mesmo com o coração disparado. Se são tão perigosos assim, por que escondê-los? Talvez seja a hora de mostrar ao mundo um sorriso frio desenruce no rosto dela. Vocês acham que tem escolha? Acham que podem enfrentar quem está por trás disso? Não sobrevivem nem até o amanhecer. Benício, nervoso, apertou contra o peito uma das pastas repletas de fotos. Se encostarem na gente, tudo isso pode ser divulgado. Temos amigos
lá fora. A verdade pode correr rápido. Os seguranças deram um passo à frente, mas a mulher ergueu a mão, pedindo calma. Ela avançou lentamente, os saltos ecoando no assoalho podre, até ficar diante dos irmãos. O olhar dela carregava veneno e cálculo. Então é isso? Uma chantagem barata? Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de ameaça. Vocês se esquecem que cada pessoa que tentou usar esses papéis contra a família desapareceu sem deixar rastro. Mas vocês têm algo diferente. Têm coragem. E coragem às vezes pode ser comprada. Ela retirou um cartão de dentro do bolso e o colocou sobre o cofre aberto. Levem isso! Amanhã, neste endereço, vocês vão me entregar os documentos. Em troca, sairão vivos daqui. É a única negociação possível. Adriel apertou os punhos, a respiração pesada. A ideia de se render a ela corroía por dentro. Mas a tensão crescente tornava impossível ignorar. Eliseu, com os olhos baixos, murmurou: se recusarem, não verão o sol nascer. O silêncio se arrastou. Lá fora, os motores dos SUVs ainda vibravam, lembrando que não havia saída fácil. Dentro, o cheiro de poeira e ferro parecia mais sufocante a cada segundo. Benício olhou para o irmão, sem saber se segurava os papéis ou os largava de uma vez. Adriel, em contrapartida, fixou os olhos na mulher, tentando decifrar até onde aquela proposta era real, ou apenas o prelúdio de algo ainda pior. O ar dentro da casa parecia se transformar em chumbo. Os olhos de Adriel e Benício alternavam entre a pasta de documentos e o cartão deixado pela mulher. O dilema era sufocante: entregar os papéis e salvar a própria pele, ou resistir e assinar a própria sentença. A mulher, imóvel, observava cada movimento, como uma predadora paciente. A decisão é simples, disse ela com frieza. Vocês se rendem agora, ou desaparecem como todos os outros. De repente, um estrondo do lado de fora quebrou a tensão. Um dos SUVs explodiu em chamas, iluminando a noite com um clarão alaranjado. Os seguranças correram em direção à confusão. Gritos e ordens ecoando no escuro. Benício se assustou, quase deixando cair a pasta. O que está acontecendo? Eliseu, pálido, levou a mão à boca. Eles não são os únicos atrás desses papéis. Adriel aproveitou o caos, agarrou os documentos e puxou o irmão pela mão. Agora ou nunca! A mulher tentou impedir, mas foi obrigada a recuar quando uma nova explosão sacudiu o terreno. As paredes estremeceram, poeira caiu do teto e o cheiro de gasolina queimando invadiu o ar no meio da correria. Adriel e Benício conseguiram atravessar uma porta lateral, arrastando Eliseu com eles. O clarão das chamas iluminava os rostos tensos, o suor misturado à poeira. Lá fora, entre o caos dos seguranças em pânico, ecoou o som de tiros. O coração dos irmãos batia em descompasso. Correndo em direção ao mato fechado, ouviram ainda a voz da mulher, firme e carregada de fúria. Vocês não podem fugir da família. Não importa onde se escondam, nós sempre os encontraremos. O trio desapareceu entre as árvores, os documentos firmes nas mãos de Adriel. Atrás deles, a fazenda parecia desmoronar sob o fogo e o caos. E no silêncio pesado da noite, apenas uma certeza acompanhava cada passo. Aquilo não era o fim, era apenas o começo de uma guerra invisível, onde herança, sangue e poder se misturavam num jogo impossível de vencer. As chamas consumiam a escuridão, transformando a velha fazenda em cinzas. Entre o eco distante dos tiros e o uivo do vento, Adriel, Benício e Eliseu desapareceram na mata, carregando consigo não apenas os documentos, mas também o peso de um segredo capaz de derrubar gigantes. O destino deles? Incerto. O que fariam com aquelas provas? Ainda era um mistério, mas uma coisa já estava clara. Ao abrirem aquele cofre, haviam cruzado uma linha sem volta. Agora eram peças de um jogo dominado por forças invisíveis, onde cada passo errado poderia significar o fim. A família não descansaria. A mulher
não esqueceria. E o fogo daquela noite seria apenas o primeiro sinal de uma guerra que se estenderia além daquelas terras amaldiçoadas. E você? O que faria se descobrisse que sua própria herança esconde segredos manchados de sangue? Fugiria para salvar a vida? Ou enfrentaria a escuridão para revelar a verdade?